Fala, torcida vascaína, a gente tá de volta com o nosso canal Vamos Vasco com a contratação aí do camisa 9, cara. O Vasco anunciou oficialmente a chegada do Sebastião Ferreira, atacante paraguaio, que será o nosso camisa 9. Chega aí para suprir a saída do Pedro Raul, que foi lá pro Toluca do México, e já vai para a partida contra o Corinthians, hein, cara? O jogador já treinou nesse último treino do Vasco hoje como titular e estará à disposição aí do técnico Ramon Dias e será titular no jogo contra o Corinthians no próximo sábado. Vamos falar disso, vamos falar também aqui da provável escalação do Vasco, o que esperar desse jogo, um jogo muito importante pro Vasco, jogo de 6 pontos. O Corinthians também tá ali embaixo, né, lutando para não cair para a segunda divisão. E o Vasco tem que conseguir pelo menos arrancar um pontinho lá, cara. O Vasco não consegue vencer o Corinthians desde 2010, um grande tabu. A gente espera que essa semana o técnico tenha conseguido resolver algumas questões aí que ficaram no jogo contra o Atlético Paranaense, né? O Vasco jogou muito mal aquele jogo, não conseguiu impor o seu futebol naquela partida e vamos torcer para que consiga esses 3 pontos. Vamos falar disso, vamos falar também da apresentação aí de 2 reforços que o Vasco trouxe, né? 2 meias apresentados hoje pela diretoria do Vasco. Tudo isso e muito mais agora para vocês, mas antes de começar o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco. Bom, pessoal, mais uma vez o Vasco deverá ter mudanças no time aí para o jogo contra o Corinthians, né? Com a chegada aí do técnico Ramon Dias, ele vem fazendo alguns experimentos aí no time titular do Vasco. Na última partida contra o Atlético Paranaense, ele mexeu bastante na equipe. E para esse jogo, devemos ter grandes novidades também no time titular do Vasco. São várias novidades, e uma delas será aí o meio-campista Praxedes. O jogador já está regularizado aí no bid da CBF e tem condições de jogo e deverá ser titular nessa partida aí contra o Corinthians. Vale ressaltar que o outro jogador que o Vasco trouxe, o Paulinho, ainda não está regularizado no bid da CBF e muito possivelmente não será relacionado para essa partida. A expectativa é que ele entre nas próximas rodadas aí no Campeonato Brasileiro. Além dessas novidades, também devemos ter o retorno do zagueiro Léo à zaga do Vasco. Ele que estava lesionado aí, não conseguiu jogar contra o Atlético Paranaense. E também vamos ter a volta do Capasso, que tinha tomado o 3º cartão amarelo e foi desfalque no jogo contra o Furacão. E esses 2 jogadores estão de volta à zaga do Vasco. E por falar em zaga, né, muito possivelmente o Ramon Dias entrará com 3 zagueiros. Provável Vasco deverá ser Léo Jardim, Miranda, Capasso, Léo Pelé, Pumita Rodrigues jogando um pouco mais à frente. No lado esquerdo, Lucas Piton, os 2 laterais ganhando mais liberdade. No meio campo, Medel, Jair, Praxedes, Figueiredo e também o Sebastião Ferreira, que a gente vai falar já já do novo centroavante do Vasco, que deverá ser titular nessa partida aí contra o Corinthians. Esse será o provável Vasco que vai enfrentar o Corinthians aí no próximo sábado, às 6h30 da noite. Jogo lá na Neoquímica Arena, jogo fora de casa, como eu falei no início do vídeo. O Vasco não consegue vencer o Corinthians desde 2010. Isso vale para os jogos em São Januário e também em São Paulo, né? O Vasco é presa fácil quando joga contra o Corinthians. Vamos torcer para que no próximo sábado o Vasco consiga fazer um bom resultado. Tem que mudar a postura, tem que conseguir pelo menos pontuar, porque a situação tá ficando difícil. Na última colocação, com apenas 9 pontos conquistados, o Vasco tem a obrigação de pelo menos arrancar um pontinho contra o Corinthians. Não é um adversário fácil, vem cheio de moral após uma boa vitória contra o São Paulo e o seu principal jogador desfilando um bom futebol, que é o Renato Augusto, né? O Vasco tem que tomar muito cuidado com esse jogador. Deixa aí nos comentários o que você acha dessa escalação aí do técnico Ramon Dias, mudando novamente na equipe do Vasco, e dessa vez devemos ter grandes novidades estreantes aí no time titular, por causa do Praxedes e também do Sebastião Ferreira. Bom, a gente que acabou de falar aí do Praxedes, né, cara? O Praxedes foi apresentado hoje oficialmente como novo reforço do Vasco. O jogador chega motivado com um contrato aí até o final dessa temporada, com opção de compra, né? Se o Vasco quiser comprar ele em definitivo, vai ter que pagar cerca de 26 milhões de reais ao Red Bull Bragantino para contratar o jogador aí para as próximas temporadas, né? Fato é de que ele chega aí com a grande dúvida do torcedor, já que ele estava encostadão no Red Bull Bragantino e, além do mais, é um jogador muito jovem, né? 21 anos apenas, e chega com total desconfiança do torcedor vascaíno. Falou na entrevista coletiva que aceitou sim um desafio, porque com certeza ele sabe que o Vasco é um time gigantesco e ele não está feliz em ver o Vasco nessa situação e que vai fazer de tudo para ajudar o Vasco a sair aí da zona do rebaixamento e lutar por coisas maiores na competição.
Praxedes aí que tem passagens pelo Fluminense, Internacional e Red Bull, agora é novo reforço do Vasco, como eu disse, até o final de dezembro de 2023. Outro jogador que foi apresentado oficialmente foi o Paulinho Paula, né? Esse jogador já chega com um pouco mais de rodagem, né? Tem 26 anos, passou por clubes lá no futebol português e na Arábia Saudita e agora é novo reforço do Vasco, né? Ele inclusive levou toda a sua família vascaína para sua apresentação. O jogador também é vascaíno e já era um desejo antigo do Vasco, né? O Paulo Brax revelou que era um sonho antigo contratar o Paulinho Paula. O Vasco tentou contratar ele em janeiro, não conseguiu, e depois em abril não conseguiu, e agora o Vasco conseguiu comprar o jogador em definitivo, e ele chega com um contrato até dezembro de 2025 com o Vasco, e ele é novo reforço do Vasco, vamos torcer para que dê tudo certo, né? O jogador mesmo na entrevista coletiva falou que ainda não tem condições de jogo, que ainda não está 100%, e ele não deverá ser relacionado para essa partida contra o Corinthians. Além do mais, o nome dele ainda não foi publicado no bid da CBF. Deixe nos comentários o que você acha da chegada desses dois reforços, tanto o Paulinho Paula e também aí o Bruno Praxedes, apresentados oficialmente para nós torcedores vascaínos. Bom, pessoal, a grande notícia do dia é a contratação aí, o anúncio oficial da contratação do atacante paraguaio Sebastião Ferreira. O jogador é novo reforço do Vasco, veio contratado aí por empréstimo até dezembro deste ano. A expectativa é que o empréstimo dele seria de 1 ano, porém, o Vasco divulgou oficialmente que o empréstimo dele só vai até dezembro dessa temporada, e o jogador vem do Houston Dynamo, lá da MLS, a pedido do técnico Ramon Dias, né? O jogador trabalhou com o treinador lá no Libertad do Paraguai, e é um atacante de 25 anos, que ele já conta com algumas passagens por clubes do México e também lá dos Estados Unidos, além, claro, do Paraguai, né? Iniciou a sua carreira lá no Olímpia do Paraguai, passou pelo Independiente, também do Paraguai, antes de se transferir para o Monarcas Morelia, lá no México, voltou para o Paraguai para jogar no Libertad, depois saiu de novo para jogar no Morelia, também teve passagens aí pelo Mazatlán, lá do México, antes de chegar ao Houston Dynamo, nos Estados Unidos. Jogador que nessa temporada fez apenas 13 jogos e não marcou nenhum golzinho e não deu nenhuma assistência. Chega aí por empréstimo, como eu disse, até o término dessa temporada, e ele será o camisa 9 do Vasco. No vídeo aí da confirmação oficial da contratação do jogador, o Vasco trouxe aí imagens da camisa 9 com o nome do atleta, e ele será o nosso novo camisa 9, e é novo reforço do Vasco aí até o final dessa temporada. Só nos resta torcer para que dê certo, né? Com certeza, isso aí é a prova de que a negociação com o Michel Santos não vai dar certo, porque ele sim seria o camisa 9 e a negociação teria estagnado totalmente, e o próprio jornalista Lucas Pedrosa, que cobre diariamente lá o Vasco, diz que não vai ter negócio, que já está descartado o Michel Santos, o atacante uruguaio, e o Sebastião Ferreira será o nosso camisa 9. Hola torcida de Vasco, ya estoy en Río, agradecido por el apoyo, ahora a dejar todo por el club y nada, a seguir apoyando muchachos. A diretoria do Vasco está muito pressionada devido aí ao tempo que tem somente para contratar jogadores, né? Tem apenas uma semana, 7 dias aí para tentar contratar um camisa 10, camisa 9 já veio, não deverá vir mais outro centroavante, vamos ter somente um centroavante na equipe e o Figueiredo, né, cara? Muito pouco aí, e com certeza será um Deus nos acuda nessa reta final aí de Série A do Campeonato Brasileiro. Deixa aí nos comentários se te agradou a contratação aí do Sebastião Ferreira, novo camisa 9 do Vasco, jogador que ainda não balançou as redes nesse ano de 2023, chega aí com a esperança de muitos gols na Série A. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Tamo junto, forte abraço e é nóis.